Animais Fantásticos. Os Segredos de Dumbledore é mesmo tudo aquilo que prometeram? Como a franquia vai continuar agora? Será que Grindelwald e Dumbledore terminam juntos em um final feliz? Bom, preparamos esse vídeo para responder essa e outras perguntas especialmente para você, então confere aí. Salve galera, aqui é a Jessie. Acabei de assistir ao filme que estreou nessa quinta-feira e já preparei essa review completa para vocês. Mas já se prepara, porque esse vídeo vai estar recheado de spoilers. Sem delongas, acho que a melhor maneira de resumir o filme seja essa: só magia top. Só magia top, Rogerinho. Não tem um Hadouken, não tem nada xoxo no filme não. Só magia top. Honestamente acho que esse filme seja um lampejo de esperança sobre essa franquia, que trouxe a difícil missão de expandir o universo apresentado nos filmes de Harry Potter. O filme começa com Dumbledore tendo um diálogo com Grindelwald, onde o vilão questiona o fato de Dumbledore se opor a ele, mesmo que na juventude ambos compartilhassem dos mesmos ideais supremacistas de que os bruxos deveriam se impor aos trouxas. Mas Dumbledore rebate dizendo que na época, ele era jovem e estava cego de amor. Ele era perdidamente apaixonado por Grindelwald e seus ideais. De fato, como mostrado nos trailers, a criatura Quirrell tem um papel extremamente importante na trama relacionada com as eleições para chefe supremo do mundo bruxo. Afinal, a criatura tem a habilidade de enxergar a verdadeira bondade dentro de alguém, algo que o mundo bruxo julga necessário para poder eleger um novo líder. Além disso, Grindelwald obtém o poder de ver lampejos do futuro, graças ao sangue dessa criatura. O que motiva a Alvo Dumbledore a convocar os personagens dos filmes anteriores, Newt, Theseus e o trouxa Jacob Kowalski, além dos novos personagens que são apresentados aqui, como a Bunt, que é assistente de Newt e Lily. Em poucos instantes, o filme é capaz de explicar os rumos que a trama irá tomar. Uma eleição importante está para acontecer, e o vilão é capaz de prever momentos no futuro. Por isso, os protagonistas precisam agir de maneira imprevisível, onde ninguém sabe as partes do plano de Dumbledore, algo que refletirá na conclusão do filme. Por conta do que é planejado, os protagonistas se dividem em pequenos grupos, cada um com sua própria missão individual. E é aí que percebemos um dos maiores problemas do filme: os personagens. Não é que eles não sejam interessantes, eles até são, e muito. Mas Dumbledore rouba a cena de tal maneira, que enquanto ele está em tela, você nem percebe o tempo passar, e quando ele não está, você fica ansioso pela próxima aparição dele. E não é à toa, Jude Law entrega uma atuação impecável e à altura do personagem que ele representa. Podemos dizer que Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore seja um filme onde o cargo de protagonista é passado, mesmo que temporariamente, para Alvo Dumbledore. E para mim, esse detalhe é o que torna esse o melhor filme dessa nova saga, sendo comparável aos títulos da saga original de Harry Potter. Mas agora voltando para a trama, Newt, Theseus, Lila e Jacob vão para o Ministério da Magia alemão, onde ocorreria um jantar com os candidatos ao cargo de chefe supremo da magia. E após ter sido declarado inocente dos crimes que cometeu, Grindelwald anuncia que também será um candidato, concorrendo com Liu Tao, da China, e com Vicência Santos do Brasil, que é interpretada pela incrível Maria Fernanda Cândido. Uma curiosidade é que teríamos cenas sendo gravadas aqui no Brasil, mas infelizmente, por conta da pandemia, o roteiro precisou ser adaptado, cortando as cenas por aqui. Em toda essa sequência que ocorre na Alemanha, temos um sentimento nostálgico curioso. Lembra daquela sensação de que tempos sombrios pairavam sobre o mundo da magia? Quando Voldemort havia retornado e que a paz do mundo estava de fato ameaçada. Por aqui temos esse sentimento de volta. Com Grindelwald concorrendo e tendo cada vez mais apoio popular, a chance de uma guerra contra o mundo dos trouxas se tornava cada vez mais real, e como Dumbledore diz, tempos sombrios favorecem homens perigosos. No jantar somos lembrados do porquê Jacob, mesmo sendo trouxa, é chamado por Dumbledore para compor a equipe. Ele é extremamente corajoso e justo, sendo o primeiro a acusar Grindelwald de assassino pessoalmente. Ah, e por falar nisso, lembra daquela varinha que vemos Jacob usando nos trailers? Ela é falsa, é uma varinha sem núcleo dada a ele por Dumbledore para confundir ainda mais o vilão. O filme é bem equilibrado em cenas de humor, ação e nostalgia.
temos a dancinha do Siri, sendo feita por Newt. Algumas cenas que se passam em Hogwarts, e Dumbledore mostrando porque sempre foi considerado o bruxo mais forte de todos os tempos. Numa sequência que faria inveja em Doutor Estranho, ele enfrenta Credence em uma espécie de dimensão espelhada, onde ele com facilidade o derrota. E é nesse momento que ele passa a entender melhor a história do rapaz. Lembra do segundo filme, quando achamos que Grindelwald estaria mentindo para ele, ou fazendo acreditar que ele era da família de Dumbledore e que ele havia sido abandonado? Isso apenas para fomentar o ódio contra o seu rival? Nesse filme descobrimos que era verdade. Ele de fato é membro da família Dumbledore, filho de Aberforth, irmão de Alvo. Mas por conta do Obscurial que vive dentro dele, o jovem bruxo está morrendo, sendo envenenado constantemente pela criatura. As eleições ocorrem no Butão, um país com forte ligação com as origens da magia, e lá vemos que Grindelwald planeja usar um Quilling morto, mas que foi reanimado por ele, para forjar seu merecimento nas eleições. Afinal, como eu disse, caso a criatura se curve para alguém, mostra que essa pessoa é verdadeiramente boa, e esse aspecto é usado para decidir as eleições. E aí que vemos a conclusão do plano de Dumbledore. Afinal, o Quilling reanimado que está sendo usado pelo vilão possui um irmão gêmeo, que os protagonistas precisam levar frente aos candidatos para provar de uma vez por todas que Grindelwald não é merecedor desse cargo. Cada um dos integrantes do time montado por Dumbledore ficaria com uma cópia da maleta de Newt, onde nenhum deles saberia onde o Quilling verdadeiramente está, evitando que o vilão consiga prever o futuro. Nesse momento, o filme peca um pouco, tornando tudo previsível demais. Afinal, são oferecidas 5 maletas para os protagonistas, sendo que no filme é dito que seriam 6 maletas no total, o que torna óbvio a conclusão desse mini arco na história. Nenhum dos 5 estava com a maleta certa, que só seria entregue a eles no final do filme por Bunt. A conclusão do filme ocorre numa sequência de batalhas entre os seguidores de Grindelwald e os protagonistas. Nisso o filme realmente está de parabéns. Novamente, só magia top. Só magia top. As batalhas são muito boas, melhores que a maioria das que vemos na franquia original. Sequência de feitiços defensivos e ofensivos, além de magias inusitadas de ambos os lados. Mas no fim, como planejado, Newt consegue levar frente aos candidatos o Quilling verdadeiro, e prova que o vilão havia adulterado o resultado e tudo acaba como deveria acabar. Novamente previsível. Mas temos aqui um momento épico na franquia e honestamente, acredito que seja a melhor sequência de batalhas a ser mostrada desde o primeiro filme de Harry Potter. Como sabemos, Dumbledore e Grindelwald não poderiam se enfrentar por conta do Pacto de Sangue. Porém, Credence, ao saber da real história de sua família, se junta ao lado de Dumbledore e confronta o vilão, que o ataca. E nesse exato momento, Credence é alvo de 3 feitiços simultâneos, sendo eles os de proteção, lançados por Alvo e seu pai, Aberforth Dumbledore, e a maldição da morte, lançada por Grindelwald. E como os feitiços do vilão e do Dumbledore não foram lançados um contra o outro, porém mesmo assim se encontraram, o Pacto de Sangue foi desfeito e o amuleto que o continha foi destruído. Como a única coisa que impedia os dois de se enfrentarem diretamente foi desfeita, ambos começam um duelo de proporções épicas, que infelizmente acontece naquela mesma dimensão espelhada. Nessa hora vemos o quanto aquele velho do Dumbledore é poderoso. Enfrenta de igual, e com alguma vantagem, um outro feiticeiro extremamente habilidoso, e que estava com a varinha das varinhas. Esse é de longe a melhor batalha que já vi nessa saga, e já justifica a minha afirmação de que esse filme é o melhor dentre os 3 lançados até agora. Grindelwald é derrotado nessa dimensão espelhada, mas consegue fugir, porque afinal, ainda precisamos de um vilão para os próximos 2 filmes que foram prometidos pelo estúdio. A personagem Vicência Santos mostra o quão capazes os brasileiros são de dominar o mundo, e ganha as eleições após ser reconhecida pelo Quilling como sendo justa e bondosa. O filme termina com o casamento de Queenie com Jacob, agora já de volta ao lado dos heróis. A cerimônia acontece dentro da padaria dele, e me trouxe de volta aquele sentimento que vemos no casamento de Guy e Fleur no penúltimo filme de Harry Potter. Um momento de paz e esperança em uma época sombria. Mas nem tudo são flores. No diálogo final,
Newt diz que está à disposição de Dumbledore sempre que ele precisar chamá-lo novamente. E bom, talvez esse seja um problema que veremos nos próximos filmes. Já é mais que óbvio o desejo dos fãs de verem o protagonismo sendo passado para alvo Dumbledore, afinal, será entre ele e Grindelwald o duelo que ocorrerá em 1945 e colocará um fim à história que está sendo contada nesses 5 filmes. Novamente, não é que Newt e companhia sejam personagens ruins, eles apenas perdem o brilho quando comparados a Jude Law dando vida a Dumbledore. E sendo honesta, acho que seria de grande valor para a franquia deixar um pouco de lado esses personagens, aproveitar que houve uma conclusão no formato. Se casaram e viveram felizes para sempre. O que você acha? Acha que os próximos filmes ficariam melhor se seguissem o que falei ou acha que do jeito que está, já está bom? Esse pra mim é de longe o melhor dos 3 filmes lançados recentemente, mas ainda é inferior aos melhores da saga original. Mas vejo isso como um bom sinal, acho que podemos esperar grandes coisas dos próximos títulos. E caso continuem melhorando como foi esse em comparação com o segundo filme, é provável que o 5º filme de Animais Fantásticos se torne a melhor representação do mundo de magia e bruxaria criado por Rowling nos cinemas. Por hoje é só, se curtiu a review, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de mais vídeos como esse. Um abraço e até a próxima com tudo que você precisa saber da cultura pop.